E aí, afinal de contas, o doce vem antes ou depois da refeição? E a salada? A gente deve comer no início ou no final da refeição? Eu fiz essa provocação há alguns dias lá no feed do Instagram e muita gente ficou curiosa sobre essas duas questões e também pelas outras questões do post. Então eu vou responder a maioria delas e hoje eu vou falar exatamente sobre essa questão. O doce e a salada, antes ou depois da refeição? Afinal de contas, qual é a visão do Ayurveda e por que o Ayurveda ensina que a gente faça de tal forma? Se você ficou curiosa ou curioso para saber a resposta, esse vídeo estará completo lá no meu canal do YouTube ou então para aquelas pessoas que estão no nosso grupo do Telegram. Lá no link da bio você tem o caminho para chegar até esse vídeo. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso entrar em alguns conceitos básicos sobre a digestão, o metabolismo e a fisiologia pela ótica do Ayurveda para poder deixar tudo bem claro. O que acontece é o seguinte, nós temos um conceito no Ayurveda que se chama Dhatu Parinama. Dhatu Parinama é basicamente a forma como se desenvolvem os nossos tecidos a partir do alimento ingerido, né? Então, tanto em termos estruturais quanto funcionais, como é que acontece a formação desses tecidos, tá? Nós poderíamos entrar em vários detalhes aqui que não vem ao caso, porque a gente só quer saber, afinal de contas, se o doce eu como antes ou depois da refeição e a salada, idem. Então é o seguinte, nós temos 7 tecidos no nosso corpo, principais, né? Então esses tecidos são, a grosso modo, o nosso plasma, o nosso sangue, ou a parte vermelha do sangue, nós temos o músculo, temos a gordura, temos o osso, os ossos, temos os tecidos nervosos ou medula óssea, em algumas traduções, e temos o nosso tecido reprodutor. São 7 tecidos principais e esses tecidos, eles se formam a partir do alimento ingerido prioritariamente. Existem outras questões que também colaboram sutilmente para a formação desses tecidos, como os nossos pensamentos, por exemplo, mas aí é um outro papo, nós teríamos que falar sobre a mente e não é o nosso foco aqui. Então, a partir desse olhar, nós vamos entender, conforme a gente já conversou em outros momentos aqui nos nossos vídeos, que tudo no universo manifestado se manifesta a partir da combinação dos 5 elementos. Esses 5 elementos são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos, eles formam tudo que existe, né? Inclusive os nossos tecidos e o alimento que gera a formação desses tecidos. Então, se eu comer lá um abacate, esse abacate vai gerar alimento para os meus tecidos. E é disso que o Ayurveda fala quando nós começamos a entender esse conceito de Dhatu Parinama, né? Que é a forma como esses tecidos vão se formar em cadeia. Uma das maneiras de nutrição desses tecidos é em cadeia. Então, o primeiro tecido que se forma, o plasma, ele gera uma porção nutriente que vai dar corpo ou existência ao próximo tecido, que é a parte hemoglobínica do sangue, que vai ter uma parte essencial que vai formar o próximo tecido, que é o músculo, e assim sucessivamente. Quando nós estamos falando em digestão e metabolismo a partir de uma lente ayurvédica, então nós vamos olhar para esse processo em 3 fases. Essas 3 fases são a primeira fase, que chama Avastapaka ou Jatarangi-paka, uns nomes em sânscrito difíceis, mas que para quem estuda Ayurveda são importantes porque eles carregam em si um significado que traz muita explicação para o processo, né? Mas essa primeira fase, ela acontece na região do estômago. Então, esta primeira fase, ela se dá a partir do momento que você sente o aroma da comida, ou você pensa naquela comida, ou você coloca a comida na boca, inicia-se então essa primeira fase que se chama Avastapaka ou Jatarangi-paka. A segunda fase, ela acontece
em um entremeio que fica ali entre essa primeira fase da digestão e a fase de metabolismo de formação dos tecidos. Essa segunda fase nós chamamos de Bhuta Agni Paka. Bhuta a gente já sabe que são, nesse contexto, os 5 elementos. Então, nesta segunda fase, esse alimento que eu ingeri, ele vai ser transformado numa substância mais sutil, que depois vai ser trabalhada na terceira fase, que aí já é o metabolismo de formação dos tecidos, propriamente dito, onde aquele abacate, que uma vez foi abacate, agora vai se transformar em músculo, em osso, em gordura, nesses tecidos do corpo, tá? Para responder a nossa pergunta, a fase que mais importa é a primeira fase, a fase de Avastapaka ou Jataragni Paka. E esta fase é onde se dá a digestão do alimento. Então, a partir do momento que eu olho para o alimento e vou colocá-lo na minha boca, existe um subdosha de vata que chama pranavayu. Esse subdosha de vata, chamado pranavayu, ele tem a função de carrear o alimento da minha boca até o meu estômago. A partir do momento que este alimento chega no meu estômago, então ele vai ser trabalhado por outros elementos, e aí nós temos então a presença de um outro subdosha de vata que chama samanavayu, que é o vata responsável por fazer esse movimento peristáltico no estômago e também por definir qual desta parte do alimento digerido que está ali no meu estômago, após a digestão, obviamente, vai ser levada para outra fase, onde vai acontecer a fase de Bhuta Agni Paka, que é a fase que acontece lá no intestino delgado, final do intestino delgado e fígado, né? Quem vai ser levado para essa fase e quem vai ser levado para as excreções, fezes e urina, né? Então, esse subdosha de vata, que se chama samanavayu, ele tem essa função. E ele tem também uma função importantíssima, que é fornecer condições ambientais para que o fogo que nós temos aqui nessa região, que chama Jataragni, e daí vem o nome desta fase da digestão que eu falei para vocês, que é ou Avastapaka ou Jataragni Paka. Então, Jataragni é o principal elemento metabólico do nosso corpo. Nós traduzimos na Ayurveda como fogo. Mas por que fogo? Porque ele tem a capacidade de atacar as substâncias com a qual ele interage e transformá-las em outras coisas, né? Então, essa é uma das funções do Agni. E esse Jataragni é o principal que nós temos no corpo. E ele se encontra aqui no nosso estômago. Então, ele vai atacar esse alimento para quebrá-lo em partes menores e transformá-lo numa outra substância. Aí nós temos também um outro ator nesse cenário, que é o Kapha, né? Então, a gente sabe que os 3 doshas, eles estão presentes no nosso corpo inteiro, fazendo suas funções, né? A gente já falou bastante sobre doshas. Então, ali no estômago, existe um subdosha de Kapha que se chama Kledaka Kapha. O Kledaka Kapha, ele está ali para 2 coisas. A primeira coisa é fazer proteção do nosso estômago para que os ácidos, as enzimas que vão trabalhar sobre aquele alimento, elas não danifiquem, não machuquem a mucosa, as paredes do nosso estômago. Então, essa função de proteção, ela é do dosha Kapha, e ele vai fazer isso ali. E também ele está ali para emulsificar esse alimento, para que ele possa ser batido pelo samanavayu. Né? Então, o samanavayu faz esse movimento peristáltico de bater o alimento, mas ele só consegue bater esse alimento e transformar este alimento numa substância em formato ou na forma de uma espuma ou de um creme, se houver um agente emulsificador. E esse agente emulsificador é o Kledaka Kapha, que se encontra ali nesta região durante o processo. Então, retornando um pouquinho para trás, lembra que eu falei que o processo de digestão, metabolismo, ele ocorre em 3 fases.
primeira fase, a fase que nós estamos falando, que é a fase de Avastapaka ou Jataragnipaka, que acontece no estômago. Segunda fase, a fase do Bhuta-Agnipaka, que vai pegar essa substância gerada no estômago e transformá-la em algo mais sutil, para que ela possa, numa terceira fase, chamada Dhatu-Agnipaka, que ela possa ser transformada nos tecidos do nosso corpo. Então, temos 3 fases da digestão-metabolismo, né? Só que esta primeira fase de Jataragnipaka, ela também é dividida em 3 etapas, né? Então, nós temos a primeira etapa, que nós vamos chamar de fase Kapha, a segunda etapa, que nós vamos chamar de fase Pitta, e a terceira etapa, que nós vamos chamar de fase Vata. A fase Kapha, ela é denominada madura, tá? E se nós formos olhar para os sabores dentro do Ayurveda, então madura significa doce. Então esta primeira fase é a fase Kapha, porque o sabor doce, ele dá forma ao dosha Kapha. O sabor doce, ele tem como elementos principais a terra e a água, que são os mesmos elementos que formam o dosha Kapha. Então, essa fase de eu colocar o alimento na boca, de eu pensar no alimento, gerar saliva e proteção nas vias e no estômago, essa fase se chama de madura. Então, chega aqui para a gente pensar por que é que eu deveria comer o doce antes da refeição. Mas quando eu falo comer doce da refeição, antes da refeição, não é comer um pedaço de torta, um pote de sobremesa, um bolo de pote antes da refeição. Não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando é um pedacinho de um doce, de um bom doce. Então, na Índia, às vezes a gente encontra, quando nós estamos comendo em um restaurante mais tradicional, a gente encontra um pedacinho de rapadura, nós encontramos um potinho pequeno com uma espécie de arroz doce com rapadura que eles fazem. Você come aquilo e esse doce, então, ele vai ajudar essa primeira fase que nós chamamos de fase madura ou fase Kapha da digestão. O que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a proteger o seu trato digestivo e também a emulsificar o alimento. Por isso que nós então comemos esse doce antes da refeição. A segunda etapa da digestão, ou a segunda etapa da fase Jataragnipaka ou Avastapaka, né, que é a primeira fase digestória, né, nós vamos chamar de Amla. Amla em sânscrito significa ácido, azedo, né? Então essa é a fase onde esse sabor, né? E aí quando a gente fala em sabor, a gente logo pensa naquela questão de língua, né? Sentir o sabor ácido. Só que pro Ayurveda, o sabor, por ele estar relacionado aos elementos, né? Então ele traz pra gente a dinâmica da presença maior desses alimentos ou desses elementos neste momento da digestão. Então, neste momento da digestão, nós temos a presença maior da acidez, né? Essa é a fase Pitta da digestão. Nessa fase, uma coisa que eu não falei antes, então, na fase madura, os alimentos que são salgados e doces, eles prioritariamente são digeridos nessa fase, né? Então, acontece também a digestão de uma maneira mais eficiente nessa primeira fase dos alimentos salgados e doces, e são sabores que formam Kapha. Então, o que eu tô fazendo se eu colocar um docinho na boca antes da refeição? Eu estou colaborando com a natureza, né? Nessa segunda etapa do Avastapaka, o que vai acontecer
é a presença mais intensa da acidez. Então são liberados de forma mais intensa os sucos gástricos, né, os ácidos todos necessários para digerir o alimento. Por isso que é nesse momento que eu devo ingerir então os alimentos mais pesados, aqueles alimentos que são mais densos, né? Então, se eu como carne, é esse o momento que eu vou comer a carne, né? Se eu como grãos, é nesse momento que eu vou comer o grão, né? Porque isso vai fazendo com que esse alimento seja mais apropriadamente digerido, porque essa é a fase mais potente da digestão, né? É dito também que é nesse momento que o sabor ácido do alimento ele é digerido de forma mais adequada também, né? Mas esse é o momento então onde eu vou fazer minha refeição propriamente dita. Aí a última fase do processo, e essa segunda fase ela acontece, ou essa segunda etapa ela acontece na parte baixa do estômago e intestino delgado, né? Então a gente já tem aí um segundo momento onde entra o processo, né, da ação dos sucos gástricos, da bile, né, para ajudar na digestão desse alimento. Então realmente as gorduras, né, elas acabam sendo bastante trabalhadas nesse momento, né, quando são gorduras mais densas. Então isso acontece aí. A terceira etapa é a etapa Katu Avastapaka. Então nós temos Madura Avastapaka, Amla Avastapaka e agora Katu Avastapaka. Katu significa picante, tá? Quando eu falo em picância, eu já estou falando de intestino grosso. Então, eu já estou me dirigindo para as eliminações. Nesse momento, é o momento então em que eu deveria ingerir as saladas, aqueles alimentos mais folhosos que possuem sabores adstringentes, picantes e amargos, porque é nesta fase que esses alimentos serão melhor digeridos. Esses alimentos, como as folhas verdes escuras, as folhas que geralmente têm muita fibra, elas vão ser melhor digeridas e, além de tudo, como elas têm, na sua grande maioria, esses sabores, amargo, picante e adstringente, elas mandam, principalmente o sabor adstringente, ele manda para o cérebro um sinal de chega, fechou a feira. Então isso vai eliminando a fome, né? Então você realmente sente essa necessidade de parar de comer, sem contar que são sabores que promovem limpeza, principalmente o sabor amargo e o sabor adstringente, eles promovem limpeza, então todo aquele excesso de capa do início da refeição, ele vai sendo varrido para as eliminações, ele vai sendo limpo, né? Então todo aquele muco que foi sendo gerado durante a refeição, ele vai sendo limpo por estes sabores, por essas fibras que existem nesses alimentos amargos, adstringentes e picantes, e que aqui no Ocidente a gente pode traduzir como saladas, né? A diferença que existe, que eu vejo muito interessante, é que muitas vezes quando eu ouço as pessoas falarem, coma saladas antes da refeição, as pessoas falam isso por uma questão de peso, né? Então elas vão dizer que a salada ela vai te trazer essa sensação de saciedade e você vai comer menos. Só que o Ayurveda ele não se preocupa muito com essa questão do peso a partir do momento em que você obedece o seu processo digestivo, né? Então, de uma maneira muito simples, no Ayurveda nós obedecemos a fome, né? E aí é fome, né, pessoal? Não vontade de comer. Então, se eu tenho fome, é sinal de que o meu corpo está precisando de alimentos, está precisando de energia para formar aqueles tecidos, aqueles 7 tecidos, né? A gente pode fazer depois um vídeo contando como que esses tecidos são nutridos a partir dessa primeira fase da digestão, que se chama Vastapaka ou de Ataragnipaka, como é que isso se dá depois na segunda fase, Bhuta-Agnipaka, e na terceira fase ali, então, que é a fase de Dhatu-Agnipaka, onde definitivamente se formam os tecidos principais, se formam os tecidos acessórios, né? Então, essa é a razão
pela qual o Ayurveda vai recomendar que você coma um pequeno doce antes da refeição e as saladas no final, né? Para obedecer à natureza do corpo, que de forma natural já vai promover essa fase mais kapha no início da digestão, a fase mais potente no meio da digestão e a fase de limpeza no final da digestão, certo? Muito obrigada por acompanharem esse vídeo e até o próximo. Namastê!